Boa noite a todos os irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, eu venho ler a palavra do Senhor e hoje eu vou ler no livro de Isaías, capítulo 31, versículo 4. 31 significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando para nós, por isso que é 3 mais 1. Capítulo 4. 4 significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando para nós. E aqui ele está falando da salvação que ele ia fazer. Então, Isaías 31, capítulo 4. Diz assim, Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho runge sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte de Sião e sobre o seu outeiro. Entendeu? Aqui o Senhor Deus Pai, que é o leão, ele ia enviar o seu leãozinho, que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus é chamado o cachorro do leão. Por isso que o número do cachorro é o número 5, que simboliza a fidelidade. Jesus veio como servo e foi fiel, o leãozinho. Entendeu? Então, Jesus simbolizava o cachorro, a fidelidade, número 5. Por isso que quando você junta o número 5 com o número do leão, que é 16, então o fiel, que é Jesus, número 5, com o Senhor Deus Pai, que é o leão, 16, você forma o 21. O 21 que é o touro do sacrifício, o novilho do sacrifício. Jesus é chamado novilho do sacrifício, porque todo o Espírito de Deus estava nele e ele foi sacrificado por nós, ele foi fiel, entendeu? Então, quando Deus falou que ele vinha batalhar pelo povo, ele estava dizendo isso aqui, Olha o que ele disse, capítulo 4, capítulo 31 de Isaías, versículo 4. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho runge sobre a sua presa, e ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Então, aqui Deus está falando que ele enviaria Jesus Cristo para os salvar e ele completaria a obra, ele não fugiria da sua obrigação com o povo. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte de Sião e sobre o seu outeiro. Versículo 5. Como aves que voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará e livrará, e passando a salvará. Aqui está falando da salvação que Jesus trazia. E quando fala de Jesus salvar Jerusalém, ele não estava falando especificamente da terra, do território. Ele estava falando das pessoas que aceitariam Jesus. Que Jesus falou que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então se ajunta todos os povos da terra, se todos fossem corpo se todos fossem templo do Espírito Santo, aceitar Jesus, então o Espírito Santo teria várias casas. Então isso seria uma cidade. A cidade de Jerusalém, isso é o povo, entendeu? Então, quando Deus veio para salvar, ele veio para salvar o povo, não é o território. Entendeu? Por isso que continua as guerras lá, mas Deus está salvando o ser humano, aquele que aceitar Jesus está sendo salvo. Está se tornando o templo do Espírito Santo de Deus. Se você aceitar Jesus, você se torna templo, a casa do Espírito Santo. Então, cada ser humano, se for uma casa do Espírito Santo, forma-se uma cidade que anda em movimento, entendeu? Boa noite a todos e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e orem por mim, irmãos, que eu também sou pobre e necessitado da bênção de Jesus Cristo. Orem por mim, que eu sou necessitado de verdade. Louvai a Jesus poderoso, pois Rei e Senhor Ele é. Ó glória!